Já estava com saudade da casa. Faz muito tempo, em decorrência, evidentemente, de toda uma mudança que houve em nossas vidas após a pandemia. Antes da pandemia, nós participávamos aqui todas as terças-feiras à tarde no estudo com o Ivan e depois da doutrinária. Veio a pandemia, houve o afastamento, mas também temos um compromisso com a Casa Espírita em Palhoça, então resolvemos dar um tempo também, uma parada nessas correrias que de vez em quando a gente faz. Naquela época fazia muito, agora estou um pouquinho mais comedido, mais quieto, isso se faz necessário. Mas também a gente, se vai começar a falar, fica um pouquinho pesado, né? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite mais caloroso, por favor. Boa noite. Isto. Eu tenho dito que esse boa noite não é para mim. Ou melhor, tenho certeza absoluta. Esse boa noite é para essa espiritualidade amiga. Que muito antes de pensarmos vir aqui, ela já preparou o ambiente para nos receber. Muito aquém de todas as investigações que se faz no mundo da ciência, por exemplo, do nosso corpo físico, e eu faço periodicamente em decorrência de problemas que a gente sempre tem, muito mais do que todos os diagnósticos, os estudos que são feitos na análise do nosso ambiente, tanto nós fisicamente como esse ambiente, ela sabe muito mais do que todos esses aparatos, apesar de tanto avanço. E eu digo, principalmente nós, porque ela conhece o nosso psiquismo. Ela trabalha os nossos sentimentos. Às vezes a gente assim está alegre, sorrindo, tudo, mas o que você está trazendo dentro de você? Esse é um assunto palpitante, que fez parte, inclusive, do nosso momento, nas conversações que iniciamos em janeiro. Em dezembro, eu tenho o hábito, em dezembro, de fazer uma parada, assim, de uns 15 dias. E faço uma reflexão do que eu gostaria de tentar trabalhar no ano seguinte. E decidimos, no ano passado, em decorrência de leituras que fizemos, já ouviram, por certo, falar, Nise da Silveira, psiquiatra renomada, que fez um trabalho maravilhoso com aquelas criaturas que à época a gente chamava de maluco, hoje a gente diz que é transtorno mental. Ficou mais bonito, né? Para a gente identificar as pessoas. E através da Iraci Campos Noronha, presidente do Seja Barra, Centro Espírita Joana de Anjos, Barra, Rio de Janeiro, ela nos ofereceu 3 livros que foi psicografado pela Iraci. Reconstruindo Emoções, de 2017, SOS Emoções, em 2019, e no ano passado, Superando os Desafios Afetivos, que não é nada mais, nada menos do que trabalhar emoções. Isso nos empolgou com o mês branco, o mês branco, né, que todos também sabem que ocorre em janeiro, onde se propõe fazer estudos, desenvolver algumas reflexões com referência à saúde mental e o bem-estar. Então, com base nessas obras todas e outras que não vamos aqui agora, senão nós vamos ficar até amanhã de manhã só falando de livros, e outras nós trabalhamos esse assunto. Todas as casas que chegávamos pela primeira vez no transcorrer deste ano. Só que em abril ocorreu um fato um tanto diferente. Tivemos a felicidade de participar do 9º Congresso Espírita do Distrito Federal. Um assunto que às vezes passava assim pela nossa mente, vagarosamente, mas não tão profundamente quanto o foi. Nesse instante, aí nós resolvemos parar um pouquinho esse trabalho da saúde mental
e fazer a divulgação do que constituiu esse congresso para a nossa reflexão. Ele teve por tema central Espiritismo e Ecologia, meu papel na transição planetária. Evidentemente que teve uma figura chave nesse encontro, que todos nós já ouvimos falar, muitos já o conhecem, que é um dos maiores estudiosos dos fenômenos climáticos no Brasil e no mundo, chamado Trigueiro, André Trigueiro. E ele esteve conosco esses 3 dias. Eu vou tentar fazer um rápido relato do que constituiu o Congresso, chamando atenção para os temas que foram desenvolvidos e para os personagens que lá estiveram nos oferecendo essa oportunidade de reflexão. O congresso foi do dia 19 ao dia 21 de abril, aniversário de Brasília, inclusive o dia 21. Nós já conhecemos bastante, periodicamente vamos a Brasília, amamos aquela cidade, menos agora que ficou 150 dias sem chuva, então diz que estava um pavor. Mas hoje, por exemplo, nós estávamos participando do estudo do Livro dos Espíritos, que se faz com a Federação Espírita do Distrito Federal, e um companheiro da Federação Espírita Brasileira estava fazendo uma narrativa e de repente caiu todo o sistema, porque estava dando um temporal enorme agora há pouco em Brasília. Então, mas são momentos que estão merecendo uma reflexão nossa mais profunda. E nós quase não trabalhamos isso na Casa Espírita. A propósito, a Federação Espírita do Distrito Federal fez esse mês inteiro, como homenagem a Kardec, justamente o trabalho de divulgação do congresso que ela fez, Espiritismo e Ecologia. Mas vamos aqui, senão nós vamos ficar até amanhã de manhã, aí eu vou levar uma surra, né? Sexta-feira, no dia 19, houve a abertura do congresso. Estiveram conosco Saulo César, um grande estudioso do Evangelho, que se puderem pegar alguma coisa, ele é aqui de São Paulo, trabalha junto à USE. Maravilhoso. E também na abertura um conhecido de todos, Haroldo Dutra Dias. E eles conversaram conosco um pouco sobre Evangelho e Ecologia, meu papel na transformação planetária. Temos alguma responsabilidade com o momento climático que estamos vivendo? No transcorrer maravilhoso de todo o congresso, vão poder se identificar que sim, é uma grande responsabilidade nossa. Haroldo, conversando um pouquinho e puxando do Evangelho, informações sobre a nossa responsabilidade com esta casa. Em determinado momento ele fez uma pergunta para ele mesmo e para todos que estavam ali. Por que o planeta está sendo destruído? Sabemos responder? Ele respondeu naquele momento. Por que estamos afastados da lei divina? Somos egoístas e predadores. Olha, isso é muito profundo. Porque às vezes a gente pensa que é insignificante jogar um pedacinho de papel no chão. Mas no todo, nós estamos tendo também esta responsabilidade de não fazer o cuidado necessário. Não fazem muitos anos que saiu essa orientação, por exemplo, para se reciclar os resíduos que nós produzimos diariamente. E isso está assustador. Criando sérios, tem os negacionistas, mas criando sérios problemas no clima, que nós precisamos para o viver. Então, chamou-se bastante atenção para esse fato, ecologia e evangelho. E se formos no evangelho, existem muitas passagens nos chamando a atenção para cuidarmos do nosso planeta, dessa nossa casa. Mas vamos em frente. Sábado pela manhã, vocês me controlam o horário, tá? Porque senão eu... Sábado pela manhã nós tivemos o primeiro momento também com o André Trigueiro, e ele falou, a hora é de ação, sabedoria do Evangelho.
e discorrendo sobre todo um conhecimento que ele já nos ofereceu desde, se não me falha a memória, 2010, quando a Federação Espírita Brasileira publicou Ecologia e Espiritismo, livro de autoria desse autor, ele começou a dizer-nos, diante de vários agravames que estão ocorrendo no mundo, e principalmente no Brasil, que o mundo tem jeito. Desde que assumirmos a importância de criar hábitos saudáveis, sustentáveis para a manutenção da nossa própria existência no plano físico. E se estiverem acompanhando algumas situações que estão por aí, a situação realmente está muito delicada. Nós ainda não trabalhamos esse conteúdo. Em seguida, o André Trigueiro teve uma roda de conversa, achei fantástico. Preparar esse congresso pela Federação Espírita do Distrito Federal. Tem três momentos assim muito lindos que eu já vou narrar. Primeiro, eles fazem uma roda de conversa. Estiveram nessa roda de conversa o Saulo, a Marta Antunes, que todos conhecem, que é uma das incentivadoras do Evangelho Redivivo, o estudo que a Federação está nos oferecendo, e o Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E eles foram falar sobre o tema ética espírita, respeitar a vida em toda a sua diversidade. Um valor que muitas e muitas das vezes nós não damos. Embora o Papa chamou a atenção esses dias, que a gente está cuidando mais do nosso pet do que dos nossos filhos. E a Federação tem 2 publicações lindíssimas, 2 livretinhos. Eu trouxe uma porção, mas já fui por aí e fui deixando. Justamente sobre cuidar dos animaizinhos que fazem parte da criação. São nossos irmãos mais inferiores, mas nós temos que saber respeitar. E outras diversidades que existem, que nós poderíamos buscar um pouquinho mais diante das informações belíssimas que temos recebido. E esse congresso foi calcado também numa mensagem que está contida neste livro aqui, Após a Tempestade. Tem 50 anos esse livro, mas é atualíssimo. É de 2014, 2014, que foi publicado, 1974. E tem uma mensagem aqui lindíssima, capítulo 3, intitulado Poluição e Psicosfera, que nós vamos juntar para fazer uma reflexão desses relatos, que eu estou tentando fazer assim, bem resumidamente, do que constituiu esse congresso. Joana de Ângeles, Poluição e Psicosfera, ela começa o capítulo assim: ecólogos de todo o mundo preocupam-se, na atualidade, com a poluição devastadora que resulta dos detritos superlativos que são atirados nos oceanos, nos rios, lagos e terras inúteis circunjacentes às grandes metrópoles. Como o tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas, desde os urgentes ingredientes e artefatos para a sobrevivência, as indústrias bélicas, as de exploração novas, as de inutilidade, que atiram fora centenas de milhões de toneladas de lixo, óleos e resíduos em todo lugar. E é o que mais se vê nas periferias das grandes cidades. Aqui no Brasil já existe uma lei, já estão tentando fazer muito tempo para acabar com os lixões, e até hoje não conseguiram. Dão multa daqui, multa de lá, mas é algo que nós, diariamente, é um acúmulo grande de detritos que são jogados aqui. Mas ela vai um pouquinho mais além, só para a gente pegar depois outra parte do congresso. Afirma-se, vejam, Joana de Ângeles nos fazendo essa afirmação há 50 anos atrás. Afirma-se que por onde o homem e a civilização passam, ficam os sinais danosos da sua jornada em forma de aridez, destruição e morte. Não é uma realidade que nós estamos assistindo hoje?
Todos os fenômenos que estão sendo por aí analisados está mostrando um cenário muito triste para o caminhar da humanidade. Mas vamos em frente. Eu já falei aqui desses dois. No sábado pela manhã, nós tivemos 3 momentos. Um com Adeilson Salles e Berenice Santos. Adeilson Salles é aqui de Sorocaba, São Paulo, um dos grandes trabalhadores com obras maravilhosas para a evangelização infantil. Nós fomos o conhecer lá. E a Berenice Santos é vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que nos levou, inédito, tá? Apesar de termos várias obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira sobre esse tema, Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável, Espiritismo e Ecologia, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul fez um trabalho em todo o estado, com esse título aqui, Casas Espíritas e Preservação do Ambiente. Infelizmente, pela enchente que deu lá, se perdeu uma grande quantidade desses livros, mas estão sendo recuperados através de múltiplas ações que se faz junto a esta federativa. Então, no sábado de manhã, os dois foram trabalhar, quando ela apresentou esse livro, um título assim maravilhoso, O Necessário e o Supérfluo, qual é o limite? Será que em algum momento já paramos para fazer essa reflexão? Eu lembro que muito tempo atrás, em cada ambiente na minha casa tinha um relógio na parede. Para quê? Tudo marcando o mesmo horário. Um dia eu fui descobrir na minha gaveta, eu tinha 15 relógios de pulso. Para quê? E quantas coisas nós temos de supérfluo dentro do nosso lar, atrapalhando até a fluidez de energias mais saudáveis, mais tranquilas da nossa vida. Foi um momento assim fantástico. E se alguém quiser fazer uma reflexão mais profunda, abra o Livro dos Espíritos, questões 715, 716, 717, e vão ver as respostas que a espiritualidade há quase 200 anos atrás nos ofereceu. E hoje, muito raramente, a gente verdadeiramente o trabalha. Ato contínuo ao Adeilson e a Berenice, Maíse Braga, uma trabalhadora da Comunhão Espírita de Brasília, foi conversar conosco sobre o tema: a terra, não somos proprietários desse imóvel. E ela fez aquela famosa colocação: somos usufrutuários desse ambiente, então devemos ter respeito, devemos cuidar. Quando recebemos um telefonema, no início da semana, que vai uma visita na nossa casa, a gente limpa a casa, coloca ela assim, como se diz antigamente, nos brincos. Por que não cuidamos dessa nossa moradia maior? Evidentemente que isso nos chama um pouco mais de atenção ante o tema que foi desenvolvido logo em seguida, uma roda de conversa com todos esses personagens, intitulado Educação Moral para a Subsistência Sustentável. Educação moral para a subsistência sustentável. E Joana nos chama a atenção novamente neste livro, quando ela diz assim: todavia, o homem ingere e disparte mais terrível poluição. Eu vou repetir. Todavia, o homem ingere e disparte mais terrível poluição, venenosa quão irrefreável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes, em que persevera e se compraz. Aí ela dá o tapinha necessário. Referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosfera da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Já paramos algum momento para pensar o nível do nosso psiquismo? Quantas e quantas vezes nas situações desagradáveis
de energias que emitimos, estamos sustentando essas criaturas que estão criando devastações, as mais diferentes possíveis, como as guerras? Como não ter um mínimo de consideração à dignidade humana no dizimar essas criaturas que hoje a televisão nos mostra a Ucrânia e o Oriente Médio, mas vamos conhecer um pouquinho lá do Sudão, do interior da África, para vermos a tristeza do aniquilamento de vidas e mais vidas, que não foi por nós criadas, simplesmente a geramos, é criada pelo Pai. E nós estamos maltratando a nossa natureza em decorrência desses dois fatores, não cuidando do aspecto físico e transbordando todas as energias negativas através da nossa mente. Atenção, que esse maravilhoso congresso nos proporcionou refletir. Mas adiante, estou preocupado com o tempo. No dia seguinte, no domingo pela manhã, houve a preparação do encerramento. Não vou falar muito hoje, não. Nós tivemos também 3 momentos. Primeiro, todo mundo já ouviu falar, o Rosando Klinge, lá de João Pessoa, Paraíba. Ele não pôde estar conosco, mas foi feito direto online. E ele começou a conversar conosco com o tema começar agora e fazer um novo fim. Lembra daquela frase maravilhosa do Chico, né? Que a gente não pode voltar lá e arrumar aquilo que fizemos errado, mas podemos, com aquilo, começar a fazer um novo fim na nossa caminhada. Então é o cuidado que devemos ter sobre todos os aspectos, mas principalmente, conforme falamos do nosso janeiro branco, com o nosso psiquismo. Analisar em que nível estão as nossas reflexões. Muitas e muitas das vezes estamos preocupados em fazer julgamento das situações que estão aí. Não conseguimos ainda divisar e fazer como um momento da nossa vida o convite que a nossa irmã fez na abertura. Porque justamente a gente pouco faz uma oração pelos outros. E essa chamada foi muito importante. Onde há 3 meses atrás a Federação Espírita Brasileira lançou um pedido para todas as federativas e que pudessem divulgar com todas as casas espíritas, em todos os encontros iguais a este, fazer-se uma vibração pela paz no mundo. E nós, muitas das vezes, preocupados com o nosso cotidiano, esquecemos até de fazer uma prece, agradecer o nosso dia. O nosso momento de viver, tenha ele se apresentado com a forma que for, mas estamos aqui. Lembro-me criança, a minha mãe analfabeta, 5 filhos, ela nos orientava todos os dias na hora do almoço. Quando for repousar o corpo físico, faça uma prece e agradeça o dia que você teve. Independente da coloração em que ele se apresentou. Porque nós chegamos lá, muitos não chegam, ficam no caminho. E todas as manhãs, quando estiveres te preparando para as atividades do cotidiano, faça uma prece. E peça a espiritualidade amiga para te inspirar, para te ajudar. Hoje a gente sai correndo de casa. A gente pensa no telefone, a primeira coisa que se faz é ligar o celular. Eu tinha uma colega que ligava o computador para saber a cotação do dólar no dia. Todo dia de manhã. Não tinha nem tempo de fazer uma prece ou uma vibração. Então veja que é importante fazermos essa reflexão. Na metade da manhã de domingo, o Trigueiro voltou e foi conversar conosco justamente sobre a lei de destruição. E colocou o título, o que temos com isso? Vamos lá, vamos pegar o livro, gente, vamos estudar essa doutrina. Vamos ver as informações que a espiritualidade nos ofereceu na época da codificação e até antes. Porque a mensagem de Jesus está precisando ser reavivada. Está precisando encontrar dentro de nós um coração aberto para analisá-la, à luz daquele ensinamento que Alcione nos coloca lá no livro Renúncia. Conhecida, meditada, sentida e vivida.
É isso que está precisando o cristianismo neste momento. E essa responsabilidade é nossa, porque a verdadeira e límpida mensagem de Jesus está contida no Espiritismo. Sem qualquer uma mácula, sem qualquer situações que possam embaraçar. Nós temos todo esse conteúdo. E nós não estamos aqui por acaso. Viana de Carvalho, numa mensagem em 1975, afirmava para o movimento espírita, que provavelmente somos a 5ª geração de espíritas. Já tivemos conhecimento com essa doutrina ontem, falhamos. Não vamos falhar agora. Vamos nos esforçar para oferecer um pouquinho mais desse maravilhoso esclarecimento. Teve um momento interessante que ele fez, inclusive, uma comparação quando falava sobre a lei de destruição com nós num voo. Aí ele perguntava assim: qual é a nossa posição no mundo em que estamos vivendo? Nós somos passageiros ou tripulantes? Que o avião para, a gente passageiro vai embora, a tripulação fica lá arrumando. Então vamos ser tripulantes nesse planeta, ajudando a reconsertar as situações que estão por aí aflitivas. E no final tivemos novamente uma roda de conversa interessantíssima, com todos esses personagens, e agora sob a coordenação do Paulo Maia, presidente da Federação do Distrito Federal. Sabe qual foi o tema? Dá conta da tua administração. Eu refleti um pouquinho sobre isso. Dá conta da tua administração. Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos pautando esse momento do nosso existir? Já ouviram falar em Marlon Rickdown? Psicólogo, formado aqui no Paraná, trabalhou uma porção de tempo no Hospital Psiquiátrico Bom Retiro, onde tivemos a oportunidade de o conhecer. Morou uma época em Blumenau, agora está em Londres, já há muito tempo fazendo grandes especializações. Desde 2022 ele está nos oferecendo livrinhos assim maravilhosos, além do autoconhecimento, tudo isso que ele coisa. Ele tem 3 livros pontuais para o momento que nós estamos vivendo. Consegui um agora, segunda-feira já estou devorando. Qual é o seu legado? Veja o título, qual é o seu legado? O que nós estamos oferecendo à vida? A vida na sua maior dimensão, os nossos relacionamentos, as nossas convivências, os pensamentos que estamos cultuando. Se muitas e muitas das vezes nós estamos só plugados aqui e tudo passa em nosso derredor e a gente nem observa. Hoje dificilmente você consegue apertar a mão de alguém porque ele anda com o celular na mão, está ocupada. Hoje tu sai por aí, eu vou caminhar às 5 horas da manhã e vem uma pessoa de gente conversando atrás de mim, olha, não, parecia 2 pessoas conversando, não, mas é uma pessoa falando no celular. Eu fazia uma brincadeira diariamente aqui no centro, quando ia, que eu chamava a atenção de algumas pessoas que estavam assim, ou falando, dizia assim, olha o poste, mas eu não vou falar mais isso, porque senão alguém vai me dar um tapa qualquer dia, porque ela leva aquele baque. Um segundo livro que ele lançou no ano passado, qual é o seu valor? Merece uma reflexão muito profunda. Nós estamos nos valorizando, não como ser humano bonitinho, que arruma o cabelo, passa uma pinturinha nos lábios, etc. Mas nos valorizando espiritualmente. Nós estamos conseguindo fazer esse legado para termos uma vida mais harmoniosa, mais tranquila. E nesse ano ele lançou, nós estávamos lá em Portugal, agora em Lisboa, ele lançou o 3º livro, Qual é a Sua Dor? Que a gente muitas vezes não tem dor nenhuma, mas a dor está aqui, ó. Será que ainda não temos mágoa? Isso é dor. Isso
Será que não cultuamos o ressentimento, atrapalhando a nossa possibilidade de emitir energias saudáveis ao ambiente que nós estamos vivendo, criando transtornos dentro do nosso próprio lar, no campo de trabalho entrando em discussões que não levam a nada, ficar cultuando redes sociais em demasia e multiplicando essa montoeira de fake news que estão saindo por aí? Cuidado, queridos amigos e irmãos, com o mundo que nós estamos vivendo, nessas duas maravilhosas dimensões, o físico, porque nós precisamos disto. Alguém algum dia parou, e alguém assim já nos oferece essa reflexão, para sentir a sua respiração? Tem um ar, ninguém vê. Mas nós já paramos para agradecer essa grandiosidade desta criação? Porque estamos fazendo esses dois tipos de poluição, uma poluição atmosférica e uma poluição espiritual, criando transtornos nesses mecanismos, nesse ambiente tão maravilhoso que o Pai nos legou para o nosso processo de evolução. Isso se constituiu no 9º Congresso Espírita do Distrito Federal, Ecologia e Espiritismo. E quando eu cheguei aqui, vi as crianças aqui cantando, fiquei entusiasmado. Tem um companheiro nosso, o Tiago, lá da Federação Espírita de Minas Gerais. Então vou parar. Ele é o diretor do Departamento de Infância e Juventude. Ele ficou entusiasmado, ele colocou assim para nós. Eles constituíram esse congresso em 3 momentos, para 3 grupos de pessoas. Estava aqui agora, está aqui. Um que eles colocaram para adulto, aqui é o meu crachá e da menina, a minha miúda lá em casa. Teve um grupo com 120 jovens que trabalhavam num outro nível de compreensão seguindo esse roteiro. E teve um grupo com 60 crianças. A menina que coordenou esse trabalho ficou entusiasmada, ela jorrou lágrimas de alegria quando 500 pessoas no auditório da Legião da Boa Vontade se levantaram para aplaudi-la, quando apresentaram um canto com todas as crianças que estavam participando. Ela disse assim, e consultou todo mundo: vocês já sentiram alguma vez a alegria de uma criança com uma minhoquinha na mão? Eles levaram terra, minhoquinha tudo, para ensinar a valorizar a natureza. E nós muito pouco damos atenção a isto. Mas, evidentemente, vamos encerrar, a situação não está tão triste assim não, tá? Este barco que parece que está à bancarrota tem um timoneiro muito atencioso, que nos momentos adequados fará os reajustes, chama-se Jesus, a quem devemos procurar conhecer um pouco mais e traduzir esses seus ensinamentos como uma rotina natural no nosso viver. E no final deste capítulo, Poluição e Psicosfera, Joana de Ângeles diz assim: a terra sairá do caos que a absorve, e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faiscar das estrelas, em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós. Ecologia e Espiritismo nos faz refletir daquele ensinamento maravilhoso que na época de juventude nós cantarolávamos na Mocidade Espírita do Continente, lá no Centro Espírita Seara dos Pobres, com a pergunta: que será? Que será? Da minha vida sem a eterna luz, da minha alma sem o amor de Deus, dos meus caminhos sem o bom Jesus. Que será
do meu viver sem a divina paz, sem compreender a luz do eterno bem nas mansões siderais. Procurar uma outra emoção, não sei. Estudar a evolução é o grande sonho que sonhei, meu Senhor. Eu agradeço a vossa proteção, eu agradeço a luz do vosso amor sobre o meu, sobre os nossos corações. Boa noite a todos.